Em nome de Deus, declaro aberta a 18ª sessão ordinária de 2019, do dia 19 de novembro de 2019. Solicitar do segundo secretário, Luiz Siqueira, a chamada dos senhores vereadores. Senhoras e senhores, muito boa noite. Adalberto da Silva. Presente. Carlos Eduardo Espósito. Presente. Cláudio Molesini Teles. Presente. Edson Macário Gomes. Presente. Francisco José Barroso Vesse. Presente. João Aurélio Bis. Presente. José Carlos Rossi dos Reis. Presente. José Francisco Matasso Ferdinando. Presente. Júlio César Neto Martins. Presente. Luiz Siqueira, presente. Evandro José da Borba. Presente. Milton Moraes. Nilo Sérgio Rossi. O vereador Nilo está chegando, só justificou um atraso aí, mas já está, logo estará presente. Vamos colocar em discussão a ata da 17ª sessão ordinária de 2019. A ata está em discussão. Em votação, vereador favorável permaneça sentado, vereador contrário fique de pé. A ata foi aprovada pelos vereadores. Da pasta do Executivo, nós temos alguns projetos que serão lidos na noite de hoje e enviados às comissões. É o projeto 2019, o projeto 001 e o 319. Solicitado do secretário, irmão Carlos, a leitura dos referidos projetos. Não. Não, os projetos. Não vai ter hino, não vai ter nada da sessão? Não, né? Já tocou, né? Projeto de Lei Complementar de número 319/2019, de 18 de novembro de 2019, que altera o Código Tributário Municipal, Lei 21/83, e dá outras providências. José Carlos Carrascosa dos Santos, prefeito do município de Cravinhos, Estado de São Paulo, propõe à Câmara Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. O Código Tributário Municipal, Lei número 21/83, de 23 de novembro de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 32º. Em razão do regular exercício do poder de polícia administrativa, que tem como fato gerador as iniciativas da administração pública, que, limitado ou disciplinado direto, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou de abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à localização e funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços, inclusive em áreas públicas, do exercício de atividades dependentes de concessão ou autorização, do poder público, a disciplina das construções e do desenvolvimento urbanístico, a estética da cidade, a tranquilidade pública e o respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos, serão cobradas as seguintes taxas. Primeiro, de fiscalização, de localização e viabilidade, funcionamento em horário normal e especial. Segundo, de fiscalização de publicidade. Terceiro, de fiscalização para execução de obras de construção civil e similares. De fiscalização de execução de loteamento e desmembramentos. Quinto, de fiscalização da ocupação e permanência em áreas, nas vias, logradouros e passeios públicos. Sexto, de fiscalização de higiene e saúde, de competência da vigilância sanitária e epidemiológica. Artigo 33º. A taxa de fiscalização de localização e viabilidade, funcionamento em horário normal e espécie é devida em razão à fiscalização das pessoas físicas e jurídicas que desenvolvam atividades econômicas no município, ainda que isentas ou imunes de impostos, conforme tabela 1 desta lei. Parágrafo 1º. O poder de polícia administrativa será exercido
em relação a quaisquer atividade ou atos, lucrativos ou não, nos limites da competência do município, dependentes, nos termos deste Código da legislação vigente, de consulta prévia para localização, viabilidade e ou funcionamento. Parágrafo 2º. Nos casos de desenvolvimento de atividade econômica de risco A, conforme descrito em legislação federal, para o qual o empreendedor se vale exclusivamente da propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, fica dispensada a vistoria prévia e a licença de funcionamento, sem prejuízo da cobrança das taxas de fiscalização devidas. Parágrafo 3º. Aprovada a viabilidade, independentemente do grau de risco da atividade, será lançada a taxa de fiscalização de localização e viabilidade, funcionamento em horário normal e especial, para o período de exercício em curso. Parágrafo 4º. Considera-se temporária a atividade que é exercida em determinados períodos do ano, especialmente durante festividades ou comemorações, em instalações precárias ou removíveis, como balcões, barraca, mesas similares, assim como em veículos. Parágrafo 5º. A taxa de fiscalização de localização e viabilidade, funcionamento em horário normal e especial, também é devida pelos propósitos fechados destinados à guarda de mercadorias. Parágrafo 6º. A taxa de fiscalização de localização e viabilidade, funcionamento em horário normal e especial é anual e poderá ser arrecadada juntamente com o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS-QN, nas datas e prazos fixados para estes, quando se tratar de contribuinte enquadrado no regime de INSS-QN fixo. Parágrafo 7º. O pagamento da taxa não autoriza o funcionamento do estabelecimento, nos casos do grau de risco alto, onde será exigida vistoria prévia. Parágrafo 8º. Quando devida, a licença poderá ser cassada e determinado o fechamento e ou interdição do estabelecimento a qualquer tempo, desde que deixe de existir as condições que legitimaram a concessão da licença, ou quando o contribuinte, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as determinações da Prefeitura para regularizar a situação do estabelecimento. Parágrafo 9º. Os estabelecimentos dispensados da licença municipal permanecerem sujeitos ao poder da Polícia Municipal, inclusive em relação às normas sobre funcionamento, estando sujeitas à interdição ou fechamento no caso de infrações das normas vigentes. Artigo 34º. Os estabelecimentos que funcionam em horário especial, conforme estabelecido em lei, deverão comunicar previamente à Prefeitura Municipal o seu horário de funcionamento, para fins de fiscalização e lançamento da respectiva taxa, conforme a tabela 2 desta lei. Parágrafo único. Os acréscimos constantes no caput deste artigo não se aplicam às seguintes atividades: 1. Hotéis, 2. Motéis, 3. Pensões, 4. Hospitais, 5. Casas de saúde, 6. Bancas de jornais, 7. Emissoras de rádio, 8. Estação de televisão, 9. Farmácias e drogarias. Artigo 35º. A publicidade é levada a efeito através de quaisquer instrumentos de divulgação ou comunicação de todo tipo ou espécie, processo ou forma, inclusive as que contiverem apenas diretrizes, desenhos e siglas, dísticos ou logotipos, indicativos ou representativos de nomes, produtos, locais ou atividades, mesmo aqueles fixados em veículo, fica sujeita à fiscalização da Prefeitura Municipal e ao pagamento de taxa de fiscalização, de localização e viabilidade, funcionamento em horário normal e especial. Parágrafo 1º. No caso de cobrança anual de taxa de publicidade, o pagamento poderá ser efetuado à vista, juntamente com a taxa de fiscalização de localização e de licença de funcionamento. Parágrafo 2º. No caso de publicidade desvinculada da inscrição tributária municipal, o pagamento da taxa de publicidade deverá ser efetuado antes do início das atividades de publicidade ou propaganda. Artigo 38º. Qualquer pessoa que queira exercer o comércio ambulante ou eventual poderá fazê-lo mediante prévia autorização da Prefeitura Municipal para o desenvolvimento de atividade em área pública e pagamento da taxa de fiscalização para o exercício da atividade de comércio ambulante ou eventual constante na tabela 6, anexa a esta lei. Parágrafo 1º. O alvará deverá estar sempre em poder do comerciante ambulante ou eventual para ser exibido aos agentes fiscais quando solicitado. Considera-se quando o comércio ambulante ou eventual o exercício individual sem estabelecimento, em instalações ou localizações fixas, com característica eminentemente não sedentária. Parágrafo 3º.
Os dados cadastrais deverão ser atualizados sempre que houver quaisquer modificação nas características do exercício da atividade ou quando houver renovação da autorização. Parágrafo 4º. O Executivo Municipal estabelecerá por decreto as áreas, os horários e as atividades permitidas, bem como a quantidade de comerciantes. Parágrafo 5º. Tratando-se do exercício da atividade de comércio de ambulantes eventual, a taxa de fiscalização será recolhida, de uma só vez, antes do início das atividades ou da prática dos atos sujeitos ao poder de polícia administrativa. Artigo 39º. A qualquer pessoa física ou jurídica que se dedique à indústria ou comércio, à prestação de serviços ou quaisquer outra atividade relacionada à saúde, sujeita à fiscalização da vigilância sanitária e epidemiológica, ainda que dispensada de autorização em razão do grau de risco, está sujeito ao pagamento da taxa de fiscalização e higiene e saúde. Parágrafo 1º. Considera-se temporária a atividade que é exercida em determinados períodos do ano, especialmente durante festividades ou comemorações, em instalações precárias ou removíveis, como balcões, barracas, tabuleiros, mesas e similares, assim como em veículos. Parágrafo 2º. A licença poderá ser cassada a qualquer tempo, desde que deixem de existir as condições que legitimaram a concessão da licença, ou quando o contribuinte, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as determinações da Prefeitura para regularizar a situação do estabelecimento. Parágrafo 3º. Os estabelecimentos dispensados da licença municipal permanecerem sujeitos à fiscalização da vigilância sanitária, em diligências de rotina ou mediante denúncia, inclusive em relação às normas sobre funcionamento, estando sujeitos à interdição ou fechamento, no caso de infrações às normas vigentes. Parágrafo 4º. A taxa de fiscalização de higiene e saúde é anual e será recolhida uma única vez antes dos atos sujeitos ao poder de polícia administrativa do município, de acordo com a tabela 11ª. Artigo 2º. O artigo 14º da Lei Complementar 128, de 8 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 14º. O contribuinte deve remover O contribuinte deve promover sua inscrição tributária no Cadastro Fiscal de Prestadores de Serviços antes do início de suas atividades, fornecendo à Prefeitura os elementos e as informações necessárias para a correta fiscalização do tributo, nos formulários oficiais próprios, conforme disciplinado em regulamento. Parágrafo 1º. Para cada estabelecimento e prestador de serviços, haverá inscrição distinta. Parágrafo 2º. A inscrição efetuada em aceitação às declarações do contribuinte não exclui a possibilidade de alterações de ofício pelo fisco municipal. Parágrafo 3º. A inscrição será concedida logo após o ato de registro da pessoa jurídica constituída sob qualquer forma legal. Parágrafo 4º. A inscrição tributária será concedida independentemente da licença de funcionamento, quando essa última for exigível. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revoga-se as disposições em contrário. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei complementar 319/2019, de alteração do CMT. Senhor Presidente, senhores membros da Câmara Municipal, tenho a honra de submeter a elevada consideração de Vossas Excelências o projeto de lei complementar em anexo, que dispõe sobre a alteração do Código Tributário Municipal, Lei nº 21, de 23 de novembro de 1983, para adequar-se às normas gerais da liberdade econômica estabelecida pela Lei Federal e da outras providências. O presente projeto de lei complementar tem como intuito instituir critérios gerais para regular o exercício do poder de polícia administrativa, que tem como fato gerador das atividades da administração pública, que, limitando ou disciplinando direto o interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público, concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à localização e o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços, inclusive em áreas públicas, do exercício de atividades dependentes de concessão ou autorização do poder público, a disciplina das construções e do desenvolvimento urbanístico, a estética da cidade, a tranquilidade pública ou o respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Todas essas iniciativas do Poder Executivo Municipal visam desburocratizar a iniciativa privada com foco na criação de oportunidades, geração de emprego e renda e desenvolvimento econômico e social de nossa cidade, gerando de forma simplificada
meios rápidos e eficientes para o empreendedor investir em Cravinhos, sem que a receita do município diminua. Neste sentido, a proposição ora apresentada objetiva incorporar à legislação municipal as virtudes introduzidas por normas legais já existentes, de maneira a permitir a criação de um ambiente favorável ao surgimento de novos negócios na cidade, possibilitando a geração de emprego e ampliação de renda disponível à nossa comunidade. Sendo que se apresenta para o momento e na certeza de aprovação unânime pelos nobres edis, subscrevo-me com os protestos de consideração e apreço. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Proposta de emenda à Lei Orgânica de número 01/2019, de 17 de julho de 2019. Altera a redação do parágrafo único do artigo 13 da Lei Orgânica do Município e dá outras providências. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, apresenta. Artigo 1º. Fica alterada a redação original do parágrafo único do artigo 13º da Lei Orgânica do Município de Cravinhos, passando a constar com a seguinte redação. Artigo 13º. Compete à Câmara Municipal deliberar sobre a forma de projetos de lei sujeitos à sanção do prefeito sobre matéria de competência municipal, especialmente, parágrafo único, o disposto do inciso 5º deste artigo não se aplica à aquisição de imóveis por doação sem encargos, e na doação com encargos financeiros deverá ter aprovação da Câmara Municipal. Artigo 2º. Esta emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação. Cravinhos, 18 de novembro de 2019, José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, ora referida, visa aplicação à aquisição de imóveis por doação com ou sem encargos. Esta emenda à Lei Orgânica do Município de Cravinhos destina-se a promover maior ampliação na aquisição de imóveis, possibilitando ao município maior avaliação e o acompanhamento das ações, obras, programas e serviços realizados pelo Poder Executivo Municipal pertinentes a estas aquisições. Além disso, serviria como ferramenta para aperfeiçoar a eficiência da gestão pública municipal, que passaria a trabalhar com metas a serem atingidas, o que permitiria, inclusive, uma maior continuidade nas políticas públicas. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Os dois do Executivo são esses aqui. Do Executivo não, agora é só Legislativo. Só para votação, leitura. Esses aqui é tudo leitura Esses projetos aí não vêm para cá, eles vão para a comissão, né? Não, já tem parecer. Já? Esse aqui é para leitura mesmo. Quer ver? Ó, parecer jurídico. Olha. Tem o parecer jurídico do doutor Marco também. Quais projetos são esses? Esse daqui é um meu, um do Angola. Este daqui, ó. Eles passaram também? pelas comissões? Não, ele já passou pelo jurídico, já está pronto para leitura. Aí vai encaminhado para as comissões. Ele vai para as comissões depois. Tramitar arroz, não está nisso aí? Não, isso aqui não. Esse aqui está pronto, porque tem que ser lido, já tem parecer jurídico. Aí ele vai para as comissões. Vereador Francisco Vessi. Que comentário nós fizemos aqui sobre os projetos de legislativo que você me comentou hoje à tarde? É isso que a gente está comentando. Os projetos legislativos têm aquela resolução. E a partir do protocolo ele tem 5 dias nas comissões. Né? Eles foram encaminhados ao departamento jurídico, tem o parecer jurídico. Mas o protocolo é de 18. Tem os protocolos? Bom, A data do projeto é 18, não é? A data do projeto é 18, parece. Eu fui. Não, tem aquela resolução que foi feita. Eu acho que sim, não tem problema algum. Eu acho que não é problema algum, mas a gente, como nós fizemos, a gente tem. eu acho que nós temos que ir nessa casa ter a nobreza de seguir então todos os protocolos sem infringir nenhuma das leis. Eu acho que nós temos que, como norma, nós temos que todos os projetos são encaminhados ao departamento jurídico, legislativo. Nós temos 4 para leitura. Nós estamos com os 4 projetos do legislativo para leitura.
Vereador, eu gostaria de concluir meu raciocínio, por favor. Nós temos por norma estabelecida que todos os projetos do Legislativo são encaminhados ao Departamento Jurídico. E após o parecer em anexo do Departamento Jurídico, que dá competência da admissibilidade dos projetos, então ele é encaminhado para que possa, com tempo hábil para as leituras, as comissões expedirem o seu parecer. Isso, a Comissão de Justiça e Redação, ela acata ou não o parecer da orientação jurídica. Então passa pelo Departamento Jurídico, aprovado vai para a Comissão de Justiça e Redação, se aprovado vem para plenário para fazer as leituras. O que eu estou dizendo é que nós temos então que assumir e fazer acontecer todos os critérios estabelecidos nessa casa, porque nós temos proposituras que são apresentadas no dia da sessão. Nós temos projetos que são vindos e trazidos aqui para leitura sem assinatura do autor. Então, se nós formos a fazer valer essa questão, que acho que tem que ser, temos que fazer com que todos sigam toda a normativa. E parar de fazer esses erros, de fazer aqui na hora assinatura, colher assinatura, trazer de forma errada. Nós temos que fazer o correto. Eu sou extremamente favorável a isso, mas eu acho que temos que fazer todos o que é correto, então. Não podemos ter 2 pesos, 2 medidas. Eu acho que encaminhou, vai para as comissões, feito isso, cada um expede os pareceres, vamos dar sequência. Mas vamos aplicar a lei para todos os parlamentares, para que eu particularmente acho um desrespeito ao munícipe ter 15 dias para apresentarmos os projetos e no dia da sessão vir apresentar aqui em última hora. O que faz com que todos os funcionários da casa tenham que correr e se desdobrar para poder apresentar para a sessão. Eu acho que nós temos uma grande oportunidade agora, então, de corrigir tudo isso. Está correto, vereador. Nós fizemos esse decreto e sou de acordo que se cumpra. Sou o primeiro favorável a ele. Mas vamos, então, cumprir, aproveitando a oportunidade, na integralidade, todas as ações do Legislativo. Sou favorável a isso. Encaminhou, tem o parecer jurídico. Vai para as comissões, Comissão de Justiça e Redação. Passado pela Comissão de Justiça e Redação, com a constitucionalidade, o parecer pela aprovação, tudo pela legalidade, aí vem para a leitura e damos o trâmite normal. E vamos seguir a mesma metodologia para todos os documentos dessa casa. Essa é a minha opinião. Sim, pode falar. A questão é a seguinte, eu tenho um projeto de resolução na casa, todos os projetos protocolados devem ser encaminhados ao Departamento Jurídico e à Comissão de Justiça e Redação, para que no prazo de 5 dias exame o parecer de admissibilidade para a leitura normal. Ele foi protocolado dia 18, vale a memória, alguns projetos que nós vimos hoje, presidente, a data que consta é 18 de novembro. Então, eu entendo que devem ser, sim, colocados no rito que foi determinado pela Casa. Se nós que somos responsáveis pela legislação não cumprimos aquilo que a gente propõe, quem há de cumprir? A questão de chegar proposituras no dia da sessão, já houve uma determinação da mesa que elas deveriam ser trazidas até a véspera da sessão. Até segunda-feira, às 17 horas. Prontas. Para serem feitas pelo quadro de funcionários, tem que ter uma certa antecedência, que não dá para se sobrecarregarem para fazer. Eu já tive situações de chegar aqui e dizerem para mim, a questão agora mudou, tem que vir até na segunda-feira. E eu simplesmente deixei minhas proposituras de lado e deixei para outra ocasião. E isso foi passado para mim e eu cumpri. Então eu entendo que agora nós também temos que cumprir aquilo que determina. Não é uma situação esporádica. É como hoje, eu conversando com o presidente, chegou uma situação de dizer, nós vamos colocar isso em votação e o plenário decide. Gente, nós temos que parar com esse negócio de que o plenário é soberano. O plenário é soberano, sim, na ausência de determinações regimentais e legais. Se o que está escrito o plenário pode sobrepor, então não precisa escrever. O regimento diz uma coisa. Põe em votação, o plenário é soberano. Então aquilo que está escrito não vale nada. A lei orgânica do município diz uma coisa. Põe em votação, o plenário é soberano. Então, peraí. Não precisa de lei orgânica. Nós simplesmente vamos trazer as pautas para as sessões do dia e o plenário decide o que vai entrar ou o que não vai entrar. Então, criou-se uma situação que agora a gente tem que sim fazer. Como o senhor disse, vereador, projeto chegou aqui, requerimento chegou no dia sem assinatura, não lê. Eu sou testemunha que estive na tribuna, outrora, elogiando o presidente, que num ato singular disse, projeto tal, não vai para votação porque está sem assinatura das comissões.
Fato, presidente. Eu disse para ele, o senhor está correto. É assim que tem que conduzir. Porque esse negócio de ficar quebrando galho todas as sessões, de um, de outro, gente, nós vamos sempre ser infantil. Ou a gente toma uma atitude profissional e age como se deve, ou então nós vamos ficar aqui brincando, fazer graça para os outros. Não dá. São situações que a gente tem que admitir o que é que deve ser feito. Eu entendo que o projeto não é desrespeito, nobre vereador. Na minha opinião, não é desrespeito ao munícipe. Até porque não trata-se de situações que possa colocar em risco ou que possa trazer um prejuízo ao município da nossa cidade ou a qualquer munícipe. São situações que podem sim aguardar 10 dias, 15 dias, até porque elas estão aí hoje, mas elas já foram criadas há muitos tempos. Então, eu entendo que nesse momento a gente tem que fazer das pequenas coisas os grandes exemplos. Por exemplo, tem aí nas proposituras de vereadores títulos de cidadão e nomenclatura de logradouros. Que prejuízo isso vai trazer ao nosso município? Que prejuízo isso traz à administração municipal? Eu entendo que nenhum. É uma láurea? É merecida a quem vai ter nomenclatura? Claro. É merecido a quem vai ser concedido o título de cidadania? Claro. Não é essa situação que está em jogo, e sim a burocracia e a legislação da qual nós somos submissos e devemos cumprir. Essa é a minha opinião. Só um esclarecimento. Eu, em hipótese alguma, estou me abstendo de se cumprir todos os trâmites. Ao contrário, eu estou estendendo. Tem que ser feito isso em todos os documentos, não somente para projetos de lei do Legislativo. O que eu disse, tudo, absolutamente tudo, o que eu disse que é um desrespeito com o munícipe, é um parlamentar ter 15 dias de intervalo entre uma sessão e outra, e chegar no dia da sessão sequer ter apresentado a própria propositura assinada. É um desrespeito que nós não podemos admitir mais. Não é possível termos aqui mais documentos para leitura que... Peço licença, senhor presidente, a todos os parlamentares, no uso das atribuições que me são conferidas por lei. Não lerei documentos sem assinatura, porque é um desrespeito íntegro a essa casa e a todos. Então eu peço licença para que possamos cumprir na totalidade aquilo que é devido a esta casa. Então eu peço que isso possa se estender a todos. Isso que nós estamos fazendo de corrigir isso, nós já tínhamos definido isso em reunião na sala da presidência, já tínhamos definido o que seria feito, e continuou o desrespeito parlamentar. E está na hora realmente de acabar isso. Então, vereador, eu parabenizo por essa postura, estou de acordo e digo que deve se estender para todas as ações. Nós só não podemos ter 2 pesos, 2 medidas. Todas as ações parlamentares que sejam corretas, então, e tenhamos o devido profissionalismo a que deve ser feito nessa casa. Uma explicação. À tarde, ao conversar com o vereador, eu determinei que os projetos não viessem para a pauta, simplesmente em cumprimento à resolução 74/2018. O funcionário Estevão passou mal, saiu para Santa Casa lá para tomar um remédio, ficou a Marcela sozinha e o Moisés com um monte de atribuições. E eu creio que ainda passou batido dos projetos vinhos. Mas o que eu disse à tarde para os funcionários e para o vereador Francisco Vesce, realmente não tem como a gente, nós mesmos que aprovamos, a mesa diretora, José Francisco, irmão Carlos, Milton, Nino Sérgio Rossi. As proposituras de autoria legislativas protocoladas na Secretaria da Câmara Municipal, sem leitura em plenário, serão imediatamente encaminhadas à Comissão de Justiça e Redação para análise. Primeiro a comissão, após análise aí vem de admissibilidade, mediante elaboração de parecer pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Matéria embasada em parecer jurídico emitido pelo órgão competente da Câmara Municipal. Então, apenas a gente passa a cumprir a determinação com proposituras. Que seriam proposituras? Aquelas que realmente têm votação, que é os projetos. Requerimento e indicação, não há necessidade de fazer uma análise anterior. Eu creio que os requerimentos e indicação são protocolados, vão para... Os projetos de autoria legislativa é que passariam pelo crivo da comissão e do departamento jurídico para depois vir tornar pública a leitura e a possível votação, para evitar de que
algum projeto polêmico e de uma situação que possa deixar a Câmara em situação de constrangimento não seja analisado antes de ser dado o parecer jurídico e o parecer das comissões. De repente nós vamos ficar lendo aqui um monte de projeto inconstitucional, perdendo tempo de outras coisas mais importantes, sendo que os projetos podem ser inconstitucionais. Não é o caso desses. Por se tratarem de projetos de nome de rua, logradouro, e é uma coisa muito simples, mas se for para cumprir a lei, nós temos que cumprir com todos os projetos. Então vamos encaminhar os projetos às comissões para que seja analisado e depois vir a votação, com certeza, na próxima sessão. Uma parte, presidente. Sim. Eu gostaria de colocar assim, que bom que isso aconteceu com esses projetos. Imagina uma situação de um convênio do município. Imagina uma situação de um recurso para o município. Poderia ter um desgaste. Não é esse o nosso objetivo. A gente está fazendo de uma forma com que os futuros possam chegar de acordo com a legislação. Como o nobre vereador Carlos coloca, o regimento interno, no artigo 151, nobre vereador, fala justamente disso. Nenhuma proposição pode ser posta em discussão sem que tenha sido incluída na ordem do dia, regularmente publicada com antecedência mínima de 24 horas. Ou seja, é o que você colocou Sim. na sessão, na segunda-feira. Então, vem na segunda-feira, quer chegar, passa aqui na terça para assinar, tá ótimo. Senão nós vamos ficar aqui chovendo no molhado. E aproveitando, senhor presidente e nobre vereador, algo que também penso que seja bem oportuno tratarmos é a questão da autoria intelectual de proposituras. Nós temos, no mesmo documento regimentar que nos rege nessa casa, no capítulo 4, que trata da prejudicabilidade, nós temos no artigo 120, que nos diz: as proposições idênticas ou versando matéria concorrente estão anexadas à mais antiga, desde que seja possível o exame em conjunto. E a anexação fará pelo presidente da Câmara, que fará o seu juízo, requerimento, comissão do autor de qualquer proposição. E nós temos nesse mesmo documento diversos artigos que tratam de quando um parlamentar apresenta um tema em comento, há que ser um intervalo mínimo de resposta, de desenvolvimento da ação, para que outro possa fazer a anexação daquela matéria. E quando fizer, se dirigir ao autor inicial daquele tema, para que possa, em respeito a ele, fazer junto a ele, então, fazer os seus anexos, fazer a reiteração e trabalhar junto, de forma ordenada, para que o corpo legislativo tenha a sua eficácia junto ao executivo. Eu acho que nós temos pequenas ações de grande importância, mas que fazem com que realmente possamos nos organizar mais e melhor, e se olharmos realmente o regimento interno, trabalharmos essas questões, para nortear melhor as nossas condutas, o que vai evitar grandes desgastes, vai trazer um profissionalismo que é ideal e necessário para todos nós, e vai trazer o devido zelo para com todo o corpo legislativo desta casa. A minha sugestão é que possamos também, ao fazer essa análise que nos fala sobre a legitimidade dos projetos de lei, também se faça tanto com as moções quanto com os requerimentos que vão para votação. Porque muitos requerimentos que são passados para votação, nós não sabemos sequer a questão da legalidade. Então nós temos que ter esse cuidado também. Indicações são indicações, mas o requerimento, uma vez que ele é votado, penso que também deva passar pelo mesmo crivo, fazendo cumprir a mesma lei que estamos citando. Porque aqui diz que todos os projetos que vão para votação, requerimento é votado. Então penso que também deva passar pelo crivo das comissões e do departamento jurídico, para quando vir para esta casa, temos a tranquilidade da aprovação. Porque se ele é legal, se é constitucional, não tem por que ser barrado. Essa é a minha opinião. Agradeço a compreensão de todos. Solicitado o irmão Carlos, primeiro secretário, a leitura dos projetos, dos requerimentos e das moções. Requerimento número 2484/2019, sobre o Programa Habitacional Nossa Casa, do Governo do Estado de São Paulo. Senhor Presidente, senhores vereadores, considerando, conforme o Decreto Estadual número 64.419, de 28 de agosto de 2019, que o Governo Estadual instituiu o Programa Habitacional Nossa Casa, estimando investimento na ordem de R$1 bilhão na construção de casas populares em parceria entre o Governo do Estado,
as prefeituras e a iniciativa privada. Considerando que uma das modalidades de adesão ao programa funciona baseado na emissão de cheques moradia com a cessão de terrenos municipais, a participação da iniciativa privada e de subsídios municipais, estaduais e federais. Considerando que, dependendo da opção, as casas poderão ser construídas em terrenos doados pelos munícipes e que caberá à CDHU a elaboração dos projetos e de chamamento empresarial para selecionar as empresas que executarão o empreendimento e que a contratação das construtoras será feita pela Caixa Econômica Federal e os subsídios serão concedidos para quem tem renda familiar mensal de até 5 salários mínimos. Considerando que a Secretaria do Estado da Habitação, por meio da Agência da Casa Paulista, poderá também conceder subsídio conforme a renda das famílias e será possível contar ainda com subsídios federais utilizando o FGTS no financiamento, quando disponível, e de que, dessa forma, o valor das prestações ficará compatível com a capacidade de pagamento das famílias. Considerando, por fim, os termos do artigo 5º e 6º do mencionado decreto número 64.419/19, do mês de agosto, é que os municípios paulistas interessados participam no programa Nossa Casa deverão formalizar as suas adesões por meio do instrumento próprio, disponibilizado inclusive no sítio eletrônico do programa. E que a Secretaria Estadual da Habitação realizará estudos e concederá orientação e apoio técnico aos municípios para a implementação do programa Nossa Casa. Isto posto, requeiro observar as formalidades legais e regimentais após ouvir o soberano plenário, para que se oficie ao senhor prefeito municipal e ao senhor secretário municipal de Obras e Infraestrutura, visto que ainda recente, durante a última festa do peão de Boiadeiro de Cravinhos, foi novamente divulgado sobre a construção de casas populares em nosso município. Solicito então as seguintes informações. Primeiro, a Prefeitura, na condição de ente apoiador, já inseriu e aderiu o nosso município de Cravinhos ao programa Nossa Casa, proposto pelo Governo Estadual de São Paulo? Segundo, se positivo, a partir de quando a Prefeitura assinou o convênio com a Secretaria Estadual da Habitação? Terceiro, se negativo, qual o motivo? Quarto, ao ensejo, pergunta-se também como serão os empreendimentos para a liberação dos R$ 862.500 que foram aprovados gratuitamente pelo programa Cartão Reforma do Ministério das Cidades para cerca de 150 famílias cravinhenses de baixa renda, conforme publicado no Diário Oficial da União em 16 de abril de 2018. Quinto, outras informações pertinentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Cravinhos, em 18 de novembro de 2019, vereador Milton Moraes, membro da Comissão de Saúde, Educação, Cultura e Assistência Social da Câmara Municipal. Requerimento 2485/2019. Pedido de informações sobre a pavimentação e restauração das alamedas internas nas dependências do cemitério municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, Milton Moraes, vereador da Câmara Municipal de Cravinhos, requer a aprovação do soberano plenário, seja oficiado ao prefeito municipal e ao secretário municipal de serviços, solicitando o fornecimento para esta Câmara Municipal, especialmente a este vereador, das seguintes informações. Quais providências foram tomadas pela municipalidade no que diz respeito às necessárias reformas das vielas internas nas dependências do cemitério municipal, visando facilitar a movimentação, notadamente no carrinho que transporta as urnas do velório até o local de sepultamento. Ressalta-se que, além dos pedidos já formulados nessa casa, tal demanda já foi solicitada diretamente ao chefe do Poder Executivo através do nosso expediente de número 714/2019, do dia 6 de setembro de 2019, e que, no entanto, apesar da relevância da questão, não se providenciou ainda. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Cravinhos, 18 de novembro de 2019, vereador Milton Moraes, membro da Comissão de Saúde, Educação, Cultura e Assistência Social da Câmara Municipal. Requerimento 2486/2019, pedido de informações sobre a necessidade de modificações na rotatória Rua Dr. Júlio Xavier, do bairro Jardim Bela Vista. Senhor presidente, senhores vereadores, Milton Moraes, vereador da Câmara Municipal de Cravinhos, requer, após aprovação no soberano plenário, que seja oficiado ao prefeito municipal, ao secretário municipal de Obras e Infraestruturas e ao chefe de trânsito solicitando o fornecimento para esta Câmara Municipal, especialmente a este vereador, as seguintes informações. Visto que a rotatória exigente à Rua Dr. Júlio Xavier, no bairro Jardim Bela Vista, altura do numeral 674, do jeito que está, ou seja, obstruindo o acesso da entrada e saída da garagem do imóvel,
de número 674, e que por várias vezes providências já foram solicitadas. Então pergunta-se, quais medidas estão sendo tomadas pela municipalidade no sentido de solucionar o problema apresentado relativo à rotatória acima mencionada? Ressalta-se que, além dos pedidos já formulados notadamente pelos moradores do imóvel de número 674, que se sentem incomodados, encaminhamos também diretamente ao chefe do Poder Executivo o nosso expediente de número 733/2019, no dia 3 de outubro de 2019, e que, no entanto, apesar da relevância do assunto, nada se providenciou ainda. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 18 de novembro de 2019, vereador Milton Moraes, membro da Comissão de Saúde, Educação, Cultura e Assistência Social da Câmara Municipal. Requerimento 2487/2019. Pedido de informações sobre a operação tapa-buracos e restauração asfáltica na Avenida Oswaldo Henrique de Matos, no bairro Jardim Santana. Senhor Presidente, senhores vereadores, Milton Moraes, vereador da Câmara Municipal de Cravinhos, requer, após a aprovação no soberano plenário, que seja oficiado ao prefeito municipal e ao secretário municipal de serviços, solicitando o fornecimento para esta Câmara Municipal, especialmente a este vereador, as seguintes informações. Quais providências foram tomadas pela municipalidade no que diz respeito à necessidade da operação tapa-buracos e restaurações asfálticas na Avenida Oswaldo Henrique de Matos, proximidades das esquinas com as ruas Atílio Pelógia e Arlindo Taiacolo, no bairro Jardim Santana? Ressalta-se que, além de outros pedidos já formulados nessa casa, a tal demanda já foi solicitada diretamente ao chefe do Poder Executivo através de nossa indicação de número 3.878/2019, no dia 2 de setembro de 2019, e que, no entanto, apesar da relevância da questão, nada se providenciou ainda. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 18 de novembro de 2019, vereador Milton Moraes, membro da Comissão de Saúde, Educação, Cultura e Assistência Social da Câmara Municipal. Requerimento 2488/2019, pedido de informações quanto ao conserto da calçada da Rua Dona Inácia, altura dos numerais 561, 625, Centro. Senhor Presidente, senhores vereadores, Milton Moraes, vereador da Câmara Municipal de Cravinhos, requer, após aprovação no soberano plenário, que seja oficiado ao prefeito municipal e ao secretário municipal de serviços, solicitando o fornecimento para esta Câmara Municipal, especialmente a este vereador, as seguintes informações. Quais providências foram tomadas pela municipalidade a respeito das determinações sobre a preemente necessidade do conserto e restauração da calçada da Rua Dona Inácia, proximidades dos numerais 661 e 625 no centro da cidade? Ressalta-se que tal demanda já foi apresentada diretamente ao chefe do Poder Executivo através do nosso expediente de número 754/2019, do dia 25 de outubro de 2019, e que, no entanto, apesar da relevância da questão, o problema não foi resolvido ainda. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 18 de novembro de 2019, vereador Milton Moraes, membro da Comissão de Saúde, Educação, Cultura e Assistência Social da Câmara Municipal. Requerimento de número 2489/2019, pedido de informações sobre a disciplina do trânsito e segurança e limpeza pública nas imediações das creches municipais. Professora Neide Maria Pereira dos Reis e professora Victória Aparecida Berbel Meneghel, no bairro Jardim Santana. Senhor Presidente, senhores vereadores, Milton Moraes, vereador da Câmara Municipal de Cravinhos, requer aprovação no soberano plenário que seja oficiado ao prefeito municipal e ao secretário municipal de serviços, à Secretaria Municipal de Educação e ao chefe de seção de trânsito, solicitando o fornecimento para esta Câmara Municipal, especialmente a este vereador, as seguintes informações. Quais providências estão sendo tomadas pela municipalidade a respeito de alguns problemas que foram apontados no funcionamento das creches professora Neide Maria Pereira dos Reis e professora Victória Aparecida Berbel Meneghel, no bairro Jardim Santana, conforme segue. Sobre a necessidade da construção de calçadas e muretas nos terrenos vizinhos e desocupados. Sobre a manutenção da limpeza e da segurança pública, não só das portarias, mas em todo o entorno das duas mencionadas creches. Outras providências pertinentes. Ressalta-se que, além de outros pedidos já formulados nesta casa, tal demanda já foi apresentada diretamente ao chefe do Poder Executivo através do nosso expediente de número 668/2019, do dia 23 de julho de 2019, e que, no entanto, apesar da relevância da questão, nada se providenciou ainda.
Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 18 de novembro de 2019, vereador Milton Moraes, membro da Comissão de Saúde, Educação, Cultura e Assistência Social da Câmara Municipal. Requerimento de número 2490/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro observar as formalidades regimentais e legais e, após ouvir o douto plenário, para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, juntamente com o setor competente da administração, reiterando solicitações já efetuadas nesta casa por este edil, conforme quais providências foram tomadas quanto à alteração da mão dupla na mão única da rua Dr. Júlio Xavier, no trecho que vai da rua Padre Giacomo de Pedres à rua Nelson Engraça de Oliveira. Fui procurado novamente por munícipes que são moradores das redondezas e pais de alunos, queixando-se de que nada foi feito no sentido de melhorar o trânsito nesta localidade. Essa é uma das principais vias de acesso, bairro Centro, onde o trânsito é intenso e ainda piorando pelo fato de nessa rua estar localizada uma lanchonete e também um ginásio municipal de esportes, Bela Vista, onde funciona a escolinha de futebol para crianças e que é pensando no bem-estar dessas crianças e de todos os munícipes, pois vários pequenos acidentes já aconteceram ali, que mais do que nunca solicito informações executivas acerca desta solicitação a fim de evitar algum acidente mais sério e dar melhores condições de trânsito aos motoristas. Sala das Sessões de 18 de novembro de 2019, Júlio César Neto Martins, vereador, vice-presidente da Câmara Municipal de Cravinhos. Requerimento 2491/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro observar as formalidades legais e, após ouvido o douto plenário, que se oficie o chefe do Executivo para que informe a esta Casa quais providências foram ou vão ser tomadas quanto à reforma do telhado das instalações do NAPEC. Faço este requerimento uma vez que solicitei a reforma do telhado no início do mês de abril, porém, dias atrás fui informado que o referido local se encontra com muitas infiltrações e goteiras. Sendo assim, solicito informações a respeito. Sala das Sessões, 18 de novembro de 2019, João Aurélio Bis, vereador. Em anexo, a indicação de número 3745, feita pelo vereador, apresentada no dia 1º de abril de 2019. Requerimento 2492/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro observar as formalidades legais e regimentais e, após ouvir o douto plenário, para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, juntamente com o setor competente da administração, reiterando solicitações já efetuadas nessa casa por este edil, informe quais providências foram tomadas quanto à construção da calçada na Avenida Oswaldo Henrique de Matos, no trecho que vai da antiga Leco até o ponto comercial do supermercado Minhalique, tendo em vista as reclamações de muitos munícipes que se queixam das dificuldades para transitar nesta via, uma vez que nesse trecho não existe calçadas e que é preciso andar pela rua, assim correndo o risco de acidentes. Sendo assim, recorro ao Executivo Municipal para que forneça as informações necessárias. Sala das Sessões, 18 de junho de 2019, Júlio César Neto Martins, vereador, vice-presidente da Câmara Municipal de Cravinhos. As moções agora? Moção de número 741/2019. Moção de congratulações. Luiz Carlos Marcelino Siqueira, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta a deliberação dos nobres pares a presente moção de congratulações aos funcionários públicos municipais. Eduardo Roberto Estela dos Santos, Graziela Carolina Caldas Ferreira, agentes de crédito do Banco do Povo Paulista, pelos excelentes préstimos frente ao setor. Com muita dedicação, vem exercendo de forma assídua suas funções no Banco do Povo Paulista como agentes de crédito, donde provieram diversas premiações por crédito interno, como, por exemplo, metas a serem cumpridas e baixos índices de inadimplência, merecendo toda a vida o reconhecimento. O Banco do Povo Paulista é destinado a pessoas jurídicas e pessoas físicas que trabalham por conta própria ou têm um negócio que contribua com a renda familiar e tenham baixa renda, além de atender também cooperativas e outras formas de associação que sejam igualmente constituídas e associem trabalho à gestão de empreendimento. Destina-se, no entanto, a concessão de financiamentos de pequena monta a empreendedores de baixa renda destinados exclusivamente ao desenvolvimento de suas atividades produtivas. Trata-se de financiamentos desburocratizados
com valor entre R$ 200 e R$ 50 mil, aos juros de 0,35% a 1% ao mês, dependendo de onde se encaixa cada cliente. Vale lembrar que hoje em nosso município existe também o projeto Empreenda Rápido, que é destinado para pessoas que vêm indicadas pelo SEBRAE, com cursos pré-determinados para também usufruírem dos créditos do Banco do Povo Paulista. A implantação do projeto Banco do Povo Paulista é feita através de parcerias com o município e que o Estado entra com 90% dos recursos financeiros para a constituição do fundo de investimento de cada município, forma os agentes de crédito, gerencia e supervisiona as atividades operacionais. Aos municípios cabe, porém, além da participação financeira com 10% do fundo municipal, suprir os recursos humanos e de infraestrutura, tais como as instalações prediais, móveis e equipamentos, além do transporte dos agentes e da divulgação para o desenvolvimento. Esperamos, contudo, que os funcionários e agentes continuem exercendo seus papéis, deixando-nos orgulhosos de poder contar com funcionários que se dedicam com afinco em prol do município. É, no entanto, uma forma singela de demonstrar o quão contentes estamos com os serviços prestados. Solicito assim aos nobres pares a aprovação da presente moção de congratulações, requerendo ciência aos homenageados e aos órgãos da imprensa. Sala das Sessões, 18 de novembro de 2019, Luiz Carlos Marcelino Siqueira, vereador, segundo secretário. Moção de número 742/2019, moção de pesar. Os vereadores da Câmara Municipal propõem a presente moção de pesar pelo passamento do senhor Aparecido Marcelino. Foi com profunda consternação que tomamos conhecimento no dia 9 de novembro de 2019 do falecimento do extraordinário amigo, senhor Aparecido Marcelino, conhecido carinhosamente como Periquito. Aos 60 anos de idade, incansável companheiro de todos os momentos. Sempre lembraremos de seu grande sorriso e seus afazeres, em todos os momentos de sua amizade e familiaridade, suas maiores características, dignas de um verdadeiro amigo, que sempre se manifestou a favor daqueles que necessitavam de seus préstimos, notadamente no meio do futebol. Estendemos, contudo, as nossas condolências diante da perda irreparável à comunidade cravinhense e à sua família, companheiros e amigos, ficando proposta a presente moção de pesar, que após lida e se aprovada seja dada ciência aos familiares, à família enlutada e à imprensa local. Cravinhos, 18 de novembro de 2019. Moção número 743/2019, moção de aplausos. Irmão Carlos Eduardo Espósito e Evandro José da Borba, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresento a deliberação dos nobres pares a presente moção de aplausos aos idealizadores, organizadores e participantes do segundo concurso Miss e Mister Melhor Idade de Cravinhos. No último dia 9 de novembro de Cravinhos, teve a felicidade de realizar o segundo concurso Miss e Mister Melhor Idade, que aconteceu no Centro de Referência do Idoso em nosso município. O evento teve como objetivo mostrar os novos olhares ao conceito de beleza e valorizá-lo em pessoas com idade de 60 anos ou mais, assim proporcionando aos participantes momentos de descontração e interação. Ao todo foram 39 participantes que puderam mostrar muita desenvoltura, simpatia e animação na passarela, e aos vencedores que representarão o município de Cravinhos na fase estadual no próximo dia 19 de novembro são Janete Barbosa, Miss, Sérgio Aparecido Restini, Mister. Os candidatos puderam esbanjar seu charme e elegância para contagiar o corpo de jurados que com seriedade e comprometimento tiveram um trabalho árduo na escolha dos vencedores. Os cravienses sentem-se honrados por seus representantes da melhor idade. Parabéns a todos. Porém, não podemos deixar de homenagear os idealizadores e os organizadores deste grandioso evento, parabenizar todos os envolvidos, Secretaria Municipal da Assistência Social, Secretaria Municipal da Cultura e Turismo e Fundo Social de Solidariedade de Cravinhos, que com muita união e parceria fizeram um maravilhoso evento. Pelo exposto, considera-se justificada a presente moção, que busca desejar todo o sucesso ou grandes realizações para os vencedores e para o evento em futuras edições. Sendo assim, solicitamos a aprovação da presente moção de aplausos, com ciência aos homenageados e aos órgãos de imprensa. Sala das Sessões, 18 de novembro de 2019, irmão Carlos Eduardo Espósito, vereador, primeiro secretário, Evandro José da Borba, vereador. Muito bem, irmão. Moção de aplausos.
de número 744/2019, irmão Carlos Eduardo Espósito, vereador, primeiro secretário da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, apresenta deliberação do douto plenário a moção de aplausos a toda a equipe do jornal Tribuna Regional pela comemoração dos seus 35 anos de fundação, que ocorreu no dia 8 de novembro do corrente ano. Surgiu como o primeiro jornal de grande tiragem destinado à distribuição gratuita de leitores da cidade de Cravinhos, e com o passar do tempo foi crescendo e com isso vieram os parceiros e assinantes. Nos primórdios, enfrentou muitas dificuldades, mesmo assim acreditou no jornalismo com credibilidade e continuou a exercer a sua função, que sempre foi de levar informação e imparcialidade. No dia 4 de novembro de 2019, o jornal A Tribuna Regional inaugurou oficialmente sua nova sede, agora localizada na Rua Cristiano Barreto, no número 527, no centro de Cravinhos, com estrutura moderna e digna de um respeitoso órgão de imprensa. Hoje, após 5 anos, leva todo o conteúdo noticiário aos consumidores em todas as plataformas, jornal impresso, rádio e TV online, conteúdo digital e redes sociais. Assim, o jornal A Tribuna Regional comemora, em 2019, seu 35º aniversário, sendo sua equipe hoje composta pelo seu idealizador e diretor proprietário, Francisco José Cavalcante da Silva, o jornalista responsável, Leandro Cavalcante, comercial, Kátia Bionês, audiovisual, Bruna Cavalcante, entregadores, Rafael Barbosa e Carlos Motoqueiro, recebimentos, Zilda Mota e apoio de assessoria de imprensa do município através de Kennedy Oliveira Gomes e Andresa Cordeiro. Assim, solicita aos nobres vereadores a aprovação da moção de aplausos para o jornal Tribuna Regional por seus 35 anos de fundação, consciências homenageados e imprensa local. Cravinhos, Sala das Sessões, em 18 de novembro de 2019, irmão Carlos Eduardo Espósito, vereador, primeiro secretário. Moção de número 745/2019, moção de pesar. José Francisco Matazo Ferdinando, que é presente, subscreve, vereador nessa Egrégia Casa de Leis, vem apresentar, através dessa, após ouvir o doutor plenário, manifestar sua solidariedade e encaminhar a presente moção de pesar à família Barbosa, pelo falecimento da senhora Laurentina Silviano Barbosa, ocorrido no dia 9 de novembro de 2019. Mensagem. Faleceu no dia 9 de novembro do corrente ano a senhora Laurentina Silviano Barbosa, mais conhecido como Loia, deixando seus filhos Marco Antônio Barbosa, Márcia Aparecida Barbosa, Marilson Barbosa, Marcelo Barbosa, Marisa Barbosa, Marlene Barbosa, Mariano da Silva, Mariana Barbosa, Marília Cristina Barbosa, Marcília Barbosa Machiori, netos, bisnetos e amigos. Dona Loia residia em nosso município, pessoa bastante conhecida e respeitada por sua conduta de dedicação à família e à comunidade. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos, os deixando como exemplo seu modelo de vida enquanto cidadã de bem, mulher guerreira, de fé e alicerce de sua família. Sua morte enluta não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a perda de uma cidadã exemplar na honestidade, no caráter e na sua honra. Só para lembrar que Deus vive, é que ela está entre nós. Mãe, ver você lutando pela vida até o último instante me encoraja tanto, e não poderia ter melhor inspiração. Nós vamos nos recordar um dia. Te amo, minha preciosa. Com amor, sua filha, Marilene Barbosa Mariano da Silva. Aos familiares, principalmente aos netos, nossas sinceras condolências, reiterando que essa Câmara não poderia deixar de associar ao seu pesar, manifestar o nosso profundo respeito e rogamos a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, primando o amor de Deus sobre todas as coisas, para que a senhora Laurentina Silviana Barbosa descanse em paz. Sala das Sessões, Cravinhos, 18 de novembro de 2019, José Francisco Matazo Ferdinando, vereador, presidente da Câmara Municipal de Cravinhos. Moção de número 746/2019, Cláudio Molesini Teres, vereador da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, apresenta a deliberação do douto plenário, moção de aplausos a toda a equipe da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de Cravinhos, pelos 15 anos de atividade. Localizada na rua 1º de Maio, do bairro
Jardim Santa Cecília, a APAI, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Cravinhos, atua com preponderância na área da assistência social, tipificada como entidade de defesa e garantia de direitos de pessoas com deficiência, idosos e seus familiares. Atua na área da educação, sendo mantenedora da Escola de Educação Especial da APAI de Cravinhos, ligada à Diretoria Regional de Ensino de Ribeirão Preto, e na área da saúde, com manutenção de policlínica registrada no Ministério da Saúde. Tem como principais projetos a educação ambiental, aulas de dança, treinamento de futebol de salão e vôlei adaptado, treinamento em fanfarra, oficina de coral, oficina de teatro, atividade assistida com animais, dentre outras. Nesse sentido, que já atua durante 15 anos em nosso município, sempre pautando em auxiliar os familiares no aconchego de seus professores e colaboradores. Assim, solicito aos nobres vereadores a aprovação da moção de aplausos para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAI de Cravinhos, consciência aos homenageados e imprensa local. Cravinhos, Sala das Sessões, 18 de novembro de 2019. Cláudio Molesini Teres, vereadores. Segundo o secretário Siqueira, fará a leitura das indicações. Senhoras e senhores, muito boa noite. Indicação número 3939/2019. Sugere ao Executivo a instalação de coleta seletiva de lixo e programa contínuo para recolhimento de recicláveis em pontos estratégicos do município. Senhor presidente, senhores vereadores, a questão do lixo vem sendo apontada pelos ambientalistas como um dos mais graves problemas ambientais urbanos da atualidade. Muitos programas de educação ambiental nas escolas buscam fazer com que as pessoas desenvolvam uma reflexão crítica e abrangente a respeito dos valores culturais da sociedade de consumo. Esta alternativa, ecologicamente correta, ajuda a desviar dos aterros sanitários ou lixões resíduos sólidos que podem ser reciclados. A ideia é implantar o projeto de coleta seletiva do lixo nas escolas, postos de saúde, Santa Casa e pronto-socorro, farmácia, praças, etc., visando assim formar indivíduos críticos e participativos no que diz respeito às questões ambientais, estimulando a sensibilização e a conscientização de toda a comunidade. Um programa de coleta seletiva não é tarefa difícil de se realizar, porém é trabalhosa, exige dedicação e empenho. Engloba 3 etapas: planejamento, implantação e manutenção, todas com muitos detalhes importantes. Tal programa ainda contribui para a melhoria do meio ambiente na medida em que diminui a exploração de recursos naturais, reduz o consumo de energia, diminui a poluição do solo, da água e do ar, prolonga a vida útil dos aterros sanitários, possibilita a reciclagem de materiais que iriam para o lixo, diminui os custos de produção ou da produção com o aproveitamento de recicláveis pelas indústrias, diminui o desperdício, diminui os gastos com a limpeza urbana, cria a oportunidade de fortalecer organizações comunitárias, gera emprego e renda pela comercialização dos recicláveis. A educação ambiental deve ser tratada como principal meio de difundir informações para a conscientização das pessoas no que se refere aos problemas do lixo, com o objetivo de mudanças nas suas formas de consumo e utilização de bens duráveis e não duráveis, que acarretam um volume cada vez maior de geração de resíduos, assim como em poluição ambiental nas suas 3 dimensões: ar, solo e água. Face ao exposto, indicamos ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine ao setor competente a instalação de coleta seletiva do lixo e programa contínuo para recolhimento de recicláveis no município de Cravinhos. Cravinhos, 13 de novembro de 2019. Evandro José da Borba, vereador. João Aurélio Bis, vereador. Indicação 3940/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico observadas as formalidades regimentais e após ciência do douto plenário, para que nosso
prefeito municipal, excelentíssimo senhor José Carlos Carrascosa dos Santos, encaminhe ao setor competente do nosso município, aproveitando as proximidades das festas de fim de ano, providencie uma limpeza no calçamento da Praça Central, para dar um visual mais bonito. Sala das Sessões, 11 de novembro de 2019. José Carlos Rossi dos Reis, vereador, PSDB. Indicação número 3941/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico observadas as formalidades regimentais e após ciência do douto plenário para que nosso prefeito municipal, excelentíssimo senhor José Carlos Carrascosa dos Santos, encaminhe ao setor competente de nosso município, aproveitando as proximidades das festas de fim de ano, providenciar uma nova pintura na Praça Itamaraty e Jardim Independência, Pedregal, dando um novo visual mais atraente e bonito. Sala das Sessões, 13 de novembro de 2019. José Carlos Rossi dos Reis, vereador, PSDB. Indicação número 3942/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico observadas as formalidades regimentais e após ciência do douto plenário para que nosso prefeito municipal, excelentíssimo senhor José Carlos Carrascosa dos Santos, que em virtude da grande procura de proprietários de lotes no Jardim Aliança para retirar terras para a devida construção, solicitam, se possível, que aos sábados permaneça uma máquina para fazer o serviço. Sala das Sessões, 14 de novembro de 2019. José Carlos Rossi dos Reis, vereador, PSDB. Indicação 3943/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico observadas as formalidades legais e regimentais para que se oficie ao Executivo Municipal, juntamente com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cravinhos, o SAI, que tome providências quanto a um vazamento de água na rua Armando Bellini, 233, localizado no bairro Francisco Castilho. A residência supramencionado encontra-se com um vazamento de água na calçada há mais de uma semana. O pedido já foi solicitado junto ao órgão. Sendo assim, recorro ao Executivo e ao SAI para que providências sejam tomadas. João Aurélio Bis, vereador. Indicação número 3944/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental ao superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, para que verifique o motivo e toma providências quanto ao abastecimento de água no Distrito Industrial de Cravinhos, onde estão localizadas empresas como Paletrans e Alcolina. Faço essa indicação, pois fui procurado por algumas pessoas queixando-se que, nesse setor, o abastecimento de água é precário, sendo que a distribuição e a vazão da água são mínimas. Sendo assim, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Cravinhos, 18 de novembro, João Aurélio Bis, vereador. Indicação número 3945/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, tome providências quanto à poda de árvores em toda a extensão da Avenida Oswaldo Henrique de Matos. Justificativa. Moradores da localidade reclamam que as árvores estão com os galhos muito altos e cheios, tornando o local escuro e perigoso, principalmente no período noturno, servindo de esconderijo de pessoas maliciosas. Os moradores solicitam urgência, pois nas proximidades encontram-se diversos comércios e residências. Sendo assim, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 18 de novembro de 2019. Júlio César Neto Martins, vereador, vice-presidente da Câmara Municipal de Cravinhos. Indicação 3947/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, entre em contato com a Força Aérea Brasileira, FAB, mais precisamente com o Esquadrão de Demonstração Aérea, para que no dia 19 de março de 2020, ou outro dia próximo, aniversário da nossa querida Cravinhos, que seja feita uma demonstração da Esquadrilha da Fumaça.
A Esquadrilha da Fumaça é reconhecida nacional e internacionalmente, sendo que suas apresentações despertam em todos muita admiração, visto que os pilotos, exímios em suas acrobacias, tiram o fôlego daqueles que assistem ao maravilhoso espetáculo. Por ser uma apresentação gratuita, gostaria muito que todos pudessem ter o privilégio de ver a Esquadrilha da Fumaça abrilhantar o céu de Cravinhos com suas manobras. Sendo assim, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 18 de novembro de 2019. Júlio César Neto Martins, vereador, vice-presidente da Câmara Municipal de Cravinhos. Indicação número 3948/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, ao setor competente da administração e à empresa de transporte coletivo Rápido do Oeste, reiterando várias solicitações efetuadas nessa casa por esse edil, que viabilize com máxima urgência a ampliação do ponto de ônibus localizado na rua Durão com a rua Maria Conceição Minarche Alexandre, mais precisamente em frente ao supermercado Barateiro, no bairro Jardim Alvorada. Recentemente estive no local e mais uma vez fui cobrado pelos munícipes que utilizam esse ponto como referência de parada para os ônibus. Assim sendo, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 18 de novembro de 2019. Júlio César Neto Martins, vereador, vice-presidente da Câmara Municipal de Cravinhos. Indicação número 3949/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vice-presidente e segundo secretário, nobres edis, irmão Carlos Eduardo Exposto, vereador, primeiro secretário da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, vem através do presente instrumento requerer que se encaminhe ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, José Carlos Carrascosa dos Santos, a seguinte indicação: que seja realizada a poda das árvores e remoção dos galhos secos das árvores presentes às escolas, praças e canteiros das avenidas do município de Cravinhos. Com o período de fortes chuvas, aumenta o risco de queda de galhos de árvores que estejam fracas, secas ou com sua estrutura comprometida, o que pode gerar acidentes, colocando em risco pessoas, veículos e o patrimônio público. Destaco meu reconhecimento por todo o maravilhoso trabalho da equipe municipal que atua nesta área. É de primeiríssima qualidade e comprometida com o bem comum. Contudo, solicito especial atenção ao fato indicado acima, pois pessoalmente observei galhos secos nas árvores de algumas escolas e na Avenida Pedro Amoroso, o que pode refletir situação idêntica nas demais instituições e avenidas e áreas públicas do município. Assim, recorro ao Executivo Municipal para que, avaliada a possibilidade desta implantação, e sejam tomadas as devidas providências. Cravinhos, Sala das Sessões, 18 de novembro de 2019. Irmão Carlos Eduardo Exposto, vereador, primeiro secretário. Indicação número 3950/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vice-presidente e segundo secretário, nobres edis. Irmão Carlos Eduardo Exposto, vereador, primeiro secretário da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, vem, através do presente instrumento, requerer que seja reiterada e anexada a propositura que trata deste tema, encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, José Carlos Carrascosa dos Santos, a seguinte indicação: que seja implantada a linha de transporte coletivo intermunicipal entre os municípios de Cravinhos, Serra Azul e Serrana. Diversos munícipes de Cravinhos e das cidades acima mencionadas realizam deslocamento mútuo entre os referidos municípios. Contudo, têm a necessidade de deslocar-se até o município de Ribeirão Preto para então chegarem ao seu destino. Creio que, através da união da força dos prefeitos e vereadores dos referidos municípios, haja uma maior efetividade das condições para licitação da empresa para este serviço, bem como a estruturação dos municípios para que esta realidade traga grandes benefícios à população. Assim, recorro ao Executivo Municipal para que, avaliada a possibilidade desta implantação, e seja tomadas as devidas providências.
Cravinho, Sala das Sessões, 18 de novembro de 2019. Irmão Carlos Eduardo Exposto, vereador, primeiro secretário. Indicação número 3951/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, tome providências quanto à instalação de aparelhos de ar-condicionado, tanto nas salas como na recepção do velório municipal. Faço essa indicação diante da solicitação de munícipes que se queixaram do forte calor, tanto nas salas onde são velados seus entes queridos, como também no saguão de recepção. Assim sendo, recorro ao Executivo Municipal para que sejam tomadas as devidas providências. Cravinhos, 18 de novembro de 2019. José Carlos Rossi dos Reis, vereador. Indicação número 3952/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico observadas as formalidades regimentais e após ciência dos colegas, seja oficiado ao Executivo Municipal solicitando que determine ao setor competente a poda das árvores na Avenida Rita Cândida Nogueira, mais precisamente em frente ao número 800, pois as mesmas estão causando muitos transtornos, como sujeira, quebra de fio elétrica, quebra da fiação elétrica, galhos na frente das câmaras de segurança e também grande quantidade de cupins. A presente solicitação atende a diversos pedidos de munícipes ali residentes que estão preocupados com a situação, que relatam, inclusive, que uma equipe da prefeitura já esteve presente no local e só não fez o serviço por receio de choque elétrico. Diante dessa situação, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 18 de novembro de 2019. João Aurélio Bis, vereador, presidente da Comissão Permanente da Região Metropolitana de Ribeirão Preto. Indicação 3953/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com o setor competente da administração, juntamente com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cravinhos, SAI, que tome providências quanto a um vazamento de água na rua Domingos Carlone, número 292, no bairro João Berbel. A residência mencionada encontra-se com um vazamento de água na calçada. Sendo assim, recorro ao Executivo e ao SAI para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 18 de novembro de 2019. Cláudio Molesini Teles, vereador. Indicação número 3954/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o Departamento de Vigilância Sanitária, faça mutirões e arrastões por toda a cidade no intuito de fazer o recolhimento de possíveis focos e criadouros de mosquito. Solicito ainda para que, junto a estes, tenha uma equipe para orientar a população sobre como evitar a proliferação do mosquito transmissor de várias doenças, o Aedes aegypti. Sendo assim, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 18 de novembro de 2019. Cláudio Molesini Teles, vereador. Indicação 3955/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, tome providências quanto ao recapeamento de todas as ruas do bairro Jardim Alvorada. Justifico essa indicação uma vez que a água que desce pelas ruas desse bairro estão sem o escoamento adequado, causando erosões no asfalto, fazendo com que ele afunde. Sendo assim, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 18 de novembro de 2019. Cláudio Molesini Teles, vereador. Indicação número 3956/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com o setor competente da administração, juntamente com a empresa que faz a coleta de lixo residencial de nossa cidade, que tome providências quanto à coleta de lixo no bairro Jardim Júlia. Tal solicitação tem como objetivo atender pedidos feitos a esse edil, tendo em vista que o caminhão de lixo não passa,
permitindo o acúmulo de sujeira e a proliferação de animais e doenças. Sendo assim, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 18 de novembro de 2019. Cláudio Molesini Teles, vereador. Indicação número 3957/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, verifique a possibilidade de inserir ao orçamento de 2020 o vale alimentação para os conselheiros tutelares do nosso município, tendo em vista que muitas outras cidades da região metropolitana de Ribeirão Preto já aderiram à questão. Trata-se de um pedido dos conselheiros tutelares para ter esse benefício, que ajudará muito nas despesas mensais com alimentação, sendo ainda um benefício merecido, pois todos trabalham com excelência e fazem jus a essa proposta. Sendo assim, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 18 de novembro de 2019. Cláudio Molesini Teles, vereador. Indicação 3958/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o setor responsável pela limpeza urbana, verifique a possibilidade do caminhão equipado com varredeira mecânica passe pelo bairro Jardim Aliança. Sendo assim, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 18 de novembro de 2019. Cláudio Molesini Teles, vereador. Indicação 3959/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, bem como os diretores e administradores da Santa Casa de Cravinhos, para que verifique a possibilidade de adquirir equipamento de ressonância magnética e ultrassonografia. Essa é uma reivindicação antiga de nossos munícipes e com esses equipamentos tenho certeza haverá uma maior agilidade na conduta médica, uma vez que os diagnósticos poderão ser realizados com mais rapidez e, consequentemente, os casos terão uma resolutividade mais rápida. Sendo assim, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 18 de novembro de 2019. Júlio César Neto Martins, vereador vice-presidente da Câmara Municipal de Cravinhos. Os senhores têm a palavra no expediente. Vereador Irmão Carlos. Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente Julião, senhor secretário Siqueira, nobres pares, colaboradores dessa casa, munícipes presentes, imprensa falada, escrita, povo santo de Deus a quem servimos, muito boa noite a todos. Primeiramente, eu quero, nesse expediente, destacar um fato que deixou a todos consternado, que foi o abandono do pequeno Gabriel. Esse bebê recém-nascido que foi encontrado aqui na cidade vizinha de Serra Azul, foi levado ao Hospital São Lucas e confiado ao zelo e cuidado Santa Lídia, desculpa, obrigado, nobre vereador. E foi confiado ao zelo e cuidado pós-hospital a uma das casas que servem ao terceiro setor do nosso município, que é o Lar Irmãozinhos de Jesus. Essa criança foi abandonada ao seu nascimento, colocada à própria sorte, sendo colocada sob um formigueiro, e ali teve danos muito sérios. Sofreu não somente fisicamente, mas moralmente, em tudo que diz respeito à humanidade. Ele foi desprovido de tudo isso. Mas graças a Deus, ao amor e à caridade do Anselmo, sua esposa e filhos, de todos aqueles que trabalham de uma forma maravilhosa no Lar Irmãozinhos de Jesus, ele foi ali confiado àquela família. Só que, infelizmente, ele não teve tempo hábil para receber o amor daqueles irmãos. Eu quero aqui destacar a nobreza e a grandiosidade e o comprometimento daquela família do Lar Irmãozinhos de Jesus para com as crianças, aquelas que desde a mais tenra idade são abandonadas e ficam lançadas ao
violência da sociedade, principalmente ocasionada por aqueles que mais deveriam dela zelar, os pais e família. E essa criança veio a óbito, não teve oportunidade de crescer e ser amada, mas foi ainda assim, no pouco tempo que teve, na conclusão dos seus dias, amado pelo Anselmo, por sua esposa e filhos, por todos aqueles que deram a eles a conclusão dos dias com dignidade. Foi sepultada aqui na nossa cidade de Cravinhos, no jazigo da família do Anselmo, e passa eternamente viver com o amor desta família. Teve a graça de receber a celebração das exéquias, que é a dignidade de um funeral cristão, presidida pelo diácono João Tomazelli, que ali fez as bênçãos e celebrou as exéquias, entregando aos braços de Deus esse anjo de nome Gabriel. Eu quero aqui apresentar o meu mais absoluto repúdio a todo abandono do ser humano, a destacar mais uma vez a necessidade de trabalharmos as famílias no que diz respeito aos trabalhos da psicologia, psiquiatria e saúde mental. O amparo social a quantas mulheres, sabe lá o que passou essa mãe para cometer esse ato, que aos nossos olhos nada justifica, mas não podemos julgar, não sabemos o que ela aconteceu, ou sequer foi espontâneo esse abandono. Sabe-se lá quais as condições dessa mulher, que ainda não sabemos quem foi. Quantas mulheres são obrigadas a abortar os filhos? Porque o genitor, muitas vezes, é um empresário, é alguém de dinheiro constituído, que obriga e impõe o aborto das crianças. Quantas não são as mulheres que são usadas e violentadas e permanecem em silêncio? Então, o choque do abandono do Gabriel e a sua morte, que possa gerar vida à nossa sociedade, para termos um olhar para com as mulheres. Um olhar em que nós precisamos recompor a dignidade humana na pessoa das mulheres, das crianças. Nós ainda vivemos numa sociedade, infelizmente, em muitos momentos, extremamente machista, que olha a mulher como um objeto sexual. Isso é indigno do ser humano. E eu lanço aqui um olhar para que possamos realmente reposicionar valores. Uma mãe jamais faria isso a um filho. Uma genitora sabe lá o que aconteceu, mas o fato é que aquela criança, no seu silêncio e na sua morte, nos traz vida para que outros Gabriéis não sejam abandonados por este mundo. Eu destaco e parabenizo mais uma vez o trabalho do Anselmo, da sua esposa e família, no lar Irmãozinhos de Jesus, casa que atende ao terceiro setor aqui na cidade de Cravinhos. Parabenizo a cada um deles pelo trabalho de excelência que executam, mas principalmente pela nobreza em olhar e amar ao Gabriel, acolhê-lo no jazigo da sua família e eternamente na vida em seus corações. Peço licença, senhor presidente, para fugir o protocolo, mas para comentar, se me permite, uma das proposituras apenas, porque assim eu já concluo aqui, parafraseando o que o vereador Milton Moraes tem o hábito de fazer para ser prático. Eu gostaria de destacar apenas, dentre as proposituras que fiz, uma visita recente que fiz à cidade de Serra Azul e Serrana, e conversando com parlamentares também, e falávamos a respeito da necessidade de uma linha intermunicipal, interurbana, entre esses municípios. Já apresentei uma propositura a respeito, o vereador Adalberto também já tratou desse assunto, e temos a necessidade de tratar realmente isso. Podemos ir junto ao órgão regulador e pedir que sejam feitas a respeito, falar junto às empresas, enfim, muitos caminhos. Mas a indicação que faço é para que chegue ao chefe do executivo, o nosso prefeito, para que ele possa, junto aos demais prefeitos, e unirmos os prefeitos dessas cidades e nós, câmaras municipais de cada uma dessas cidades, para juntos nos posicionar e pleitearmos isso junto aos órgãos de competência, aqueles que vão regular realmente essa questão, e junto às empresas, para que possa haver a devida licitação, a ser aberto isso tudo, porque muitos cravinhenses trabalham em Serrana, Serra Azul, e da mesma forma desses municípios a Cravinhos, e a necessidade de todos esses
que vem de Serrana para Cravinhos tem que ir a Ribeirão Preto para retornar aqui. De Serra Azul tem que vir, vem aqui perto porque é transporte comum, senão tem que ir para Ribeirão Preto. Enfim, as dificuldades de transporte que bem nós sabemos. Uma parte, por favor. Pois não, vereador. O que eu tive de resposta do Executivo foi simplesmente que a região vai virar metropolitana e eu não quero para daqui 6 meses, eu quero para antes de ontem. Então, quer dizer, que por ser a região metropolitana, que vai esperar que todas as cidades circunvizinhas tenham transporte. E muito bem pensado por você, nobre Adildir, com as empresas, com os prefeitos circunvizinhos, que a gente possa adiantar isso aí para melhor qualidade aí do transporte para as pessoas aí. Sim, perfeito. Obrigado. Agradeço a parte, vereador, e é justamente essa questão. Nós temos que urge a necessidade do nosso povo. Urge. Conversamos com o Maurício Gasparini, presidente da região metropolitana, e falou realmente isso. Mas a questão é, quando? E até lá é o nosso povo. Nós não temos que esperar, o ano que vem ano político, tem uma série de dificuldades, o que pode, o que não pode, se nos mobilizar agora, unirmos esforços, executivo, legislativo, irmos junto às empresas. Não é uma cidade pedindo, são centenas, são milhares de pessoas que unidas pleiteiam uma empresa que venha estabelecer isso. Eu particularmente acho muito difícil que as empresas de transporte se neguem a querer fazer o usufruto dessa linha. Então acho que requer um estudo para ver a viabilidade técnica e econômica, porque tenho certeza que possibilitará não só a melhoria da qualidade de vida desses munícipes que vão estar entre os 3 municípios, melhorando o seu tempo de articulação, diminuição do gasto e o tempo de deslocamento, melhora a qualidade de tempo com a sua família, não tanto tempo em trânsito. Além do que, esse deslocamento fará com que haja uma via comercial naturalmente ser edificada entre as 3 cidades. Uma linha que faça Cravinhos, Serra Azul e Serrana é uma linha contínua. E no decorrer deste curso, comércios serão instalados, trazendo desenvolvimento, economia e geração de emprego e renda. Então é este olhar macro que penso que temos que ter, unir os nossos esforços, e por isso solicitei ao prefeito municipal que possa estar junto com os demais prefeitos e nós, juntas, todas as demais câmaras, para que possamos pleitear isso. Esse é o primeiro expediente. Venho agradecer. Boa noite a todos. Vereador Gil Bis. Senhor presidente, senhores secretários, vice-presidente, funcionários, nobres vereadores, imprensa falada e escrita, Caligione, Jair, De Agrela, grande De Agrela, já foi presidente da Câmara, vereador por diversos mandatos. Senhores de segurança, meu boa noite. Às vezes se torna necessário vir nessa tribuna não só para falar dos nossos trabalhos, das nossas indicações, aliás, são quilos de indicações, requerimentos, né? E eu acho que a gente tem que se unir para que a coisa aconteça, igual o Carlos falou. Dessa linha aí, o Adalberto falou, Serra Azul, Serrana, isso daí é uma coisa. Como da ANAPEC, Carlos, também, quantos que não pediram da ANAPEC? Eu sei que você está no intuito de resolver, daqui a pouco chove, né? Que está tendo 100 milímetros, teve a semana passada, graças a Deus, né, está plantando cana e soltando pega. Está lá, não se faz, né? Enquanto a gente vê, e fazendo uma analogia, uma comparação, a gente vê nesse tal Facebook, um defendeu o que saiu agora, o outro defendeu o que está lá, né?
é deprimente. E um dia, acho que foi na minha posse, e se o Dr. Marco estiver ouvindo, por favor, ou foi depois que eu falei esses homens de toga, esse código penal babilônico, foi isso, Dr. Marco? Foi isso? O que está acontecendo agora? Em quem que a gente vai acreditar? Você acha que a população vai acreditar na gente? Nós que estamos políticos, se o Supremo está desse jeito, vocês já viajaram pela Sul-América? Estou falando viajar, o que está acontecendo nos países sul-americanos? Chile. O que está acontecendo no Chile, Venezuela, Bolívia, onde se polarizou dois lados, onde não se teve a temperança, o equilíbrio. Olha o que está acontecendo. E você acha que nós estamos distante a quanto disso? A quanto disso nós estamos distante? Porque o vulcão Angola está ali, ó, né? Ainda não chegou em erupção. Se a Suprema Corte ninguém acredita, aí acontece que o terceiro setor, igual o Anselmo, igual tantos no anonimato, trabalham. Que se faz valer a vida. Quantas instituições nós tivemos antes aqui? A Laura, a Silva da Pai. Nós lembramos bem, né, Fran? Você era prefeito naquela época. Quando a minha esposa e a Silvia Damião, a Lília como psicóloga, onde que nós vamos colocar essas crianças com deficiência? Ah, vamos alugar uma casa. Alugamos. Por sorte, o Fran nos ajudou muito naquela época, que foi prefeito, naquele mandato curto. Nós alugamos, formamos uma diretoria e graças a Deus está andando. Agora, é preciso, gente, senhores vereadores, senhores pré-candidatos, é preciso ter consciência de sermos realmente o exemplo para essa sociedade. Para que não aconteça o que está acontecendo. Eu clamo para cada um de vocês, autoridades aqui presentes, que por favor dê uma volta, ou se não, vá lá na saúde mental, ou no pronto-socorro, para ver o que está acontecendo. Eu já comentei isso com o Carlos Espósito. Lá não é mais ambulatório da saúde mental. Lá agora virou pronto-socorro. O que é um ambulatório? Onde os psiquiatras, os psicólogos fazem terapia. Agora não. Agora o paciente já vai direto lá. Eu vou falar com um vereador, eu vou falar com outro, isso, aquilo. E já teve ameaça de agressão lá. Tá? Teve ameaça de agressão. Acontece de 7 a 8 casos de encaminhamento aqui no pronto-socorro para lá. Está estrangulado. Eu clamo para vocês. Ajudem. Por quê?
está justamente, Carlos Espósito, potencializando tanto um Anselmo e a família do bem, como do outro lado o mal, de se prostituir, de poderosos. Você vive nesse meio, você sabe, aborta o poder, e o poder, Siqueira, também, às vezes, porque estamos políticos, os líderes não têm a humildade e a simplicidade para olhar o ponto mais simples, a base familiar. Sobre as minhas indicações, são coisas corriqueiras, que com certeza 99% não vai ser feito. Daqui 3 meses, igual o protocolo que o Carlos falou, eu vou fazer requerimento, daí 3 meses eu vou fazer outro requerimento, e reiterando, né? E reiterando, e assim vai. Mas isso não é ser contra a administração nenhuma, hein? Por favor, hein? Daqui a pouco vai me chamar de xiita, né? Do sunita, do Hezbollah. Aliás, parece que essa humanidade, o ciclo se repete, né? Revolução Francesa, Índia, vai se repetindo. Máfia na Itália, Gomorra, né? E aqui também, e aqui parece, né, Gabelinho? O rapaz está aí solto, tudo, beleza. E é isso daí. Que eu tinha que falar isso, obrigado. E desculpe, senhor Francisco Vesse, se eu passei o tempo. Vereador Francisco Vesse. Senhor Presidente, secretários, colaboradores da casa, nobres pares, munícipes que nos honram com a visita, em especial o nosso ex-presidente, vereador De Agrela, dono, digamos assim, da célebre frase de que o João de Barro já fez mais casa que a atual administração, internautas, ouvintes da Cravinhos FM. Colegas, eu venho a essa tribuna hoje para dizer 2 situações. Primeiro, constar nos anais da nossa casa o Dia da Bandeira, instituída em 1889 como símbolo maior da nossa nação, o ano da nossa República, que proclamada por Marechal Deodoro da Fonseca, naquele 15 de novembro, deveria ser mais adiante, mas por boatos surgidos na ocasião, ele então proclamou no dia 15 de novembro, e no dia 19 foi instituída a nossa bandeira, que hoje é comemorado mais um dia. E também dizer sobre o dia de amanhã, 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Uma data criada no país para estudos e reflexões sobre a etnia negra. O dia 20 de novembro foi instituído, criado esse feriado em 2003, como Dia Nacional da Consciência Negra. Hoje existem cerca de 1.000 cidades decretadas com o feriado municipal. E os estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso e Rio de Janeiro são feriados estaduais. A data de 20 de novembro foi escolhida como Dia da Consciência Negra porque versa sobre a morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. Zumbi dos Palmares foi um dos líderes do maior quilombo que já existiu em nosso país, o Quilombo dos Palmares.
Zumbi, ele era enxergado por muitos como um símbolo da resistência da luta dos africanos contra a escravização no Brasil, no período colonial. E morto em 20 de dezembro de 1695, porque o seu esconderijo foi denunciado por um de seus colegas. O primeiro registro que tem-se do Quilombo de Palmares consta de 1597. Mas existem especulações que ele já existia antes de 1597. Palmares teve de lidar com expedições organizadas por portugueses e holandeses, que queriam destruir o Quilombo no período da invasão holandesa. Palmares prosperou depois que os holandeses foram expulsos. No período dos holandeses, ele teve prosperação. Depois, os portugueses tornaram-se cada vez mais frequentes as invasões e resultaram no aniquilamento do Quilombo dos Palmares. A destruição de Palmares aconteceu com a expedição de Domingos Jorge Velho, um bandeirante contratado a peso de ouro para atacá-lo. Suas tropas eram formadas por milhares de homens. Especula-se de até 9.000 homens equipados com canhões. Sabe-se muito pouco sobre a vida de Zumbi. O jornalista Décio Freitas afirma que Zumbi havia nascido em Palmares. Foi capturado quando tinha por volta de 7 anos e entregue como escravo a um padre chamado Antônio Melo. Uma vez escravizado, recebeu o nome de Francisco e aprendeu a falar português e latim. Aos 15 anos, teria fugido e retornado a Palmares, onde se tornou um importante comandante militar dos palmarianos. Desta forma, sabemos que Zumbi nasceu de fato no Quilombo dos Palmares. E dizem que ele teria sido sobrinho de Gangazumba, outro importante líder de Palmares. Zumbi era um general dos Quilombos. O nome Zumbi pode derivar de Nzumbi, que no termo africano significa fantasma. Zumbi viveu durante cerca de 1 ano e meio embrenhado no mato. Em 1695, ele teve seu esconderijo denunciado por um de seus companheiros, chamado Antônio Soares, que foi capturado e torturado. Zumbi, então, foi emboscado e morto. Ele teve sua mão cortada e a cabeça decepada, salgada e levada para Recife, onde ficou em exposição em praça pública. A morte de Zumbi aconteceu em 20 de novembro de 1695, no século XX. Zumbi tornou-se um grande símbolo da resistência. E sua história fez com que o dia de sua morte fosse convertido no Dia da Consciência Negra. Trago isso, nobres pares, para que fique consignado nos anais da nossa casa o porquê do dia 20 de novembro ser considerado um feriado municipal. Criado aqui também em Cravinhos, em outras cidades, cerca de 1.000 cidades em todo o país e em alguns estados. Talvez alguns não saibam o porquê de toda essa resistência que os africanos passaram. Então, a minha intenção era trazer essa pesquisa para que fosse de conhecimento de todos e deixar claro que não é simplesmente um feriado, mas que nós devemos sim ter um olhar diferente para essa situação e de refletir por tudo que passaram. E, como trouxe, o exemplo disso foi Zumbi dos Palmares. A parte, nobre vereador. Parabéns, companheiro, pela excelente explanação que acabou de fazer. Você é digno dos mais efusivos elogios. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Mais alguém? Estamos a pedido de dispensando o intervalo de 5 minutos e passamos a discussão das matérias do expediente. Algum vereador? Não havendo, vamos à votação das matérias. Vamos colocar em votação as moções apresentadas pelos senhores vereadores. Moção de congratulação 741, moção de pesar 742, moção de aplauso 743,
Moção de aplauso 744. Moção de pesar 745. Moção de aplauso 746. As moções estão em discussão. Em votação, vereador favorável permaneça sentado, vereador contrário fique de pé. As moções foram aprovadas pelos vereadores. Senhor presidente, Sim. eu gostaria de contar com a fidalguia de todos os nobres vereadores na minha moção. Fica a minha também aberta aos senhores vereadores que queiram acompanhar na assinatura. A minha da mesma forma, senhor presidente. Sim. Vamos à votação dos requerimentos. 284, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492. Os requerimentos estão em discussão. Em votação, vereador favorável permaneça sentado, vereador contrário fique de pé. Os requerimentos foram aprovados. Não podia deixar de agradecer e destacar dentre os colegas aqui presentes a presença do ex-vereador Éder Agrela Alves. Fui vereador com o de Agrela de 97 a 2000 e há de reconhecer a sua postura firme nas decisões. E fui prefeito 4 anos, com você, presidente da Câmara, também 4 anos. Um esteio para nós que trabalha do outro lado, tem um amigo aqui que fazia o trabalho do lado de cá. Só tenho a agradecer a tudo que você me fez na política e a tudo que nós conquistamos juntos ou separados. Sempre um dos mais votados, quando não o mais votado. Parabéns pela tua política, pela tua carreira. E quem sabe, oxalá, e no futuro você esteja de volta com os colegas políticos aqui ou em outra parte da administração. Agradecendo a presença de todos, sem mais para o momento, em nome de Deus, encerro a sessão.